Estamos aqui mais uma vez pelo Facebook da escola para mais uma palestra dessa leva que está fazendo focada de lives, né? Focadas nas eleições deste ano. Hoje o tema é autocontrole de constitucionalidade pelo Poder Legislativo. A gente está aqui com o Hélio Nascimento, ele é advogado, assessor jurídico aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro. Hélio, bem-vindo aqui. Apresente-se aí um pouco, por favor, melhor para o nosso público. Bom dia, Carlos. Bom dia, telespectadores. Todos bem? Espero que sim. As coisas atualmente não têm sido fáceis, né, nesse isolamento. Espero que todos estejam bem. Quando você achar, então, que é o momento, já quiser começar a palestra, só falar que a gente divide aqui, compartilha o seu material, né, o seu slide. Valeu, Carlos. Desculpa, eu estou te ouvindo com muita dificuldade, está travando um pouco. Vocês conseguem me ouvir bem? Você sim. Consigo te ouvir bem. Porque o seu retorno falhou um pouco. Você consegue ouvir melhor? Agora melhorou ou não? Continua? Não, trava um pouquinho, acho que por conta da conexão. Mas eu vou dar prosseguimento aqui então, tá certo? Já que você consegue me ouvir bem. Então eu queria falar hoje aqui com os amigos sobre o autocontrole de constitucionalidade pelo Poder Legislativo, né? É um tema muito novo, sobretudo pela nomenclatura. Talvez não seja tão novo assim pelo conteúdo, porque ele tem sido questionado até já, em alguns casos, em bancas de concurso público, principalmente no Ministério Público de Minas Gerais, foi onde ele surgiu, né? E o autocontrole de constitucionalidade, ele é basicamente um questionamento ao poder responsável pela elaboração da norma jurídica, é uma interferência, uma abordagem, na verdade, ao órgão responsável pela elaboração da norma, para que ele se manifeste, ele, sobretudo, ajuste essa norma jurídica aos parâmetros proporcionados pela Constituição, né? Então, geralmente, o Poder Legislativo ele trabalha, geralmente, de ofício, ou seja, um determinado vereador ou deputado, ele decide fazer um projeto de lei sobre algum assunto, ele prepara esse projeto de lei para levar ao plenário e, assim, debater com os pares. Nesse ínterim, muitas vezes, acabam surgindo questões em relação à constitucionalidade, ou seja, à legitimidade desse projeto de lei, e essa questão geralmente para no Ministério Público, né? Então, justamente porque o Ministério Público, ele é responsável, ele é legitimado para propor ações diretas de inconstitucionalidade. Então, ele controla a compatibilidade normativa desse projeto de lei, né, porque está prestes a se tornar lei, e, configurando-se como lei, ele pode propor uma ação direta no Poder Judiciário para invalidar essa lei, caso seja inconstitucional, caso não se compatibilize com a Constituição, né? Então, o autocontrole ele surgiu justamente para evitar que se chegue ao Poder Judiciário a questão, para evitar despejar questões muitas vezes repetitivas, muitas vezes até inócuas, no Poder Judiciário, e assim estancar o problema logo na origem, né? E justamente porque existe hoje uma tendência moderna, principalmente nos processos judiciais, de colaboração entre as partes, né? Partes processuais com o juiz, passa a haver também uma colaboração do Ministério Público, e, por conseguinte, da sociedade, com o responsável pela elaboração da lei. Então, passa a existir, né, uma oportunidade de esclarecimento ao legislador sobre a compatibilidade, sobre os efeitos, sobre o alcance semântico, muitas vezes, da redação do projeto de lei. E assim, para que o Ministério Público não tenha que propor uma ação, ou mesmo outro legitimado, né, e, sobretudo, para evitar que aquele projeto de lei defeituoso produza consequências drásticas na sociedade, já imediatamente o Ministério Público atua exortando o legislador que faça algumas modificações pontuais, né? É justamente pelo Instituto da Recomendação, que é uma técnica de tutela coletiva, que ele recomenda, né, ou seja, ele exorta, ele adverte o legislador, o destinatário dessa recomendação, para o que está certo, para o que está errado, e o que ele tem que fazer para se amoldar à Constituição. Isso não necessariamente acarreta coerção. Na verdade, na recomendação não existe. Mas abre a possibilidade de o Ministério Público futuramente aproveitar essa situação
né? Aproveitar que o legislador já estava avisado e, assim, reforçar a argumentação dele para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, né? Mas o objetivo, reitere-se, não é o de propor ação. É, sobretudo, de estancar na origem esse problema conversando com o legislador, né? Chegar para o legislador, muitas vezes vereador mesmo, e dizer, olha só, o seu projeto de lei está legal, mas ele precisa de alguns ajustes em relação a essas palavras, em relação a esses pontos. Ou então, legislador, por gentileza, escute o que a sociedade tem a dizer, sobretudo porque essa matéria ela requer audiência pública, né? Você tem que executar um ato no seio do Poder Legislativo de convocação do público para o debate daquela matéria, né? Então, o autocontrole ele tem sido praticado dessa forma e foi assim denominado por um dos pioneiros nessa praxis, né, que foi Gregório Sagra, que é o procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. E assim eles prepararam um artigo, né, sustentando essa possibilidade e a legitimidade tanto do Ministério Público quanto do Poder Legislativo para receber essa recomendação, né, e poder assim reagir ao tema. Só que o autocontrole, assim, por si só, é uma modalidade interessante, mas ele, debatido dessa forma, ainda por cima do modo como exposto no trabalho do Gregório e de Eliane Parisi, que escreveu em coautoria com ele, há determinados pontos que ainda não foram tão explorados e que merecem um pouco mais de atenção, sobretudo do ponto de vista acadêmico, né? Até porque o autocontrole tem já todos os elementos, todos os ingredientes para se expandir como um excelente instituto a fim de melhorar a eficiência do Poder Legislativo e até mesmo a legitimidade do Poder Judiciário quando eventualmente venha a se pronunciar sobre a questão em eventual ação direta de inconstitucionalidade que se proponha, né? Então, assim, a gente poderia dizer que o autocontrole ele não é simplesmente um acordo ou meramente um aviso ao legislador, como já ocorria de início pela recomendação. Ele passa a ser um momento processual, porque está justamente, ele é justamente suscitado no curso de um processo legislativo. Então, tecnicamente, talvez a gente possa classificá-lo como um incidente processual. E um incidente processual no processo legislativo, não no processo jurisdicional, né? E assim, ele pode ser provocado tanto pelo Ministério Público, já que ele é um incidente, quanto, por que não, por outros setores da sociedade, né? Então, o Ministério Público não é, até no plano federal, e também aqui no plano do Estado do Rio de Janeiro, ele não é o único legitimado à propagação direta de inconstitucionalidade, que aqui a gente chama de representação de inconstitucionalidade, né? Tem também outros legitimados, que, por conseguinte, até pela especialização que eventualmente eles possuam, eles teriam também um olhar mais acurado em relação a determinados temas que sejam abordados pelo legislador e que assim possam contribuir para o aperfeiçoamento da questão que tenha sido objeto do projeto de lei, né? Então, o autocontrole acaba por se expandir não só mais nessa mera consulta ou exortação que o Ministério Público faz ao legislador, mas passa a ser um incidente processual provocado no curso de um processo legislativo, seja pelo Ministério Público, ou até mesmo, e aqui está também uma grande novidade, pelo cidadão. Por quê? Porque a Constituição preceitua, no artigo 5º, inciso 34, a linha A, que todo cidadão tem o direito de peticionar perante o poder público, a fim de assegurar direitos e até mesmo prevenir abuso de poder. Uma questão que até surge nesse ínterim é justamente a relevância do autocontrole de constitucionalidade quando o Poder Legislativo, no Brasil, já exerce um controle preventivo de constitucionalidade, que é feito geralmente pelas Comissões de Constituição e Justiça, né? Então, para que esse controle de constitucionalidade? Para justamente, além do trabalho que já é feito pela CCJ, conseguinte pelos legisladores, haver um olhar externo sobre o assunto e por democrático sobre o assunto, né? Aumentando, portanto, a legitimidade
do legislador quando elabora o projeto de lei, quando fala sobre aquele tema, e também promovendo um controle social sobre o que está acontecendo, né? A tendência é que a se valorizar, a se pôr em prática cada vez mais o autocontrole dessa forma, a tendência é que se aperfeiçoe o conteúdo do projeto de lei, né? E, por conseguinte, torne tanto o Poder Legislativo quanto os demais órgãos que, nessa conjuntura, venham a colaborar consigo, sejam mais eficientes na aplicação e do controle normativo. Então, assim, não caberia mais tão somente uma recomendação do Ministério Público dirigida ao Poder Legislativo, mas caberá também uma petição fundamentada do indivíduo, né, do cidadão, dirigida à Casa Legislativa. Ou seja, ele faz uma petiçãozinha para o presidente da Casa e expõe ali os seus argumentos, em que ele diga por que ele acha que aquele projeto seja inconstitucional, por que esse projeto de lei mereça um outro olhar, ou possa ser corrigido, ou eventualmente suprimido, né? Opa, travou um pouquinho? Na estrutura, esse fundamento, na estrutura mais moderna que nós temos hoje em dia, do Estado Constitucional e Democrático de Direito. Nós temos uma perspectiva muito moderna, ainda muito seminal, de que o Estado não é mais simplesmente um modelo de submissão, né, dos indivíduos e, sobretudo, das autoridades à lei, mas sobretudo, subordinados à Constituição, né? Ou seja, é um Estado constitucional e democrático de direito. Então, todos estão agora subordinados, prestando reverência a uma estrutura de tutela de direitos fundamentais, não mais simplesmente preceitos legais. Então, agora as pessoas, as instituições, os indivíduos, elas não mais se pautam simplesmente por lei, mas mais do que isso, pelo direito. E nessa conjuntura, um jurista alemão, vivo ainda, graças a Deus, chamado Peter Högel, propôs, interessante, aliás, duas visões que se aplicam perfeitamente aqui. Uma foi o primeiro livro dele, que é um clássico até, chamado A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Que havia uma tendência... Travou só um pouquinho, se você puder retomar só alguns segundos. Travou um pouquinho para a gente aqui. Imagina. Eu falava de Peter Högel, que já tinha previsto a tendência de que a sociedade passasse a interpretar a Constituição, e não mais tão somente o Poder Judiciário, né, no exercício de um controle de constitucionalidade. Que sejam responsáveis pela aplicação. A sociedade passa a compor, a integrar o sentido das normas, né? E uma segunda visão, também de Peter Högel, de que esse Estado constitucional estruturaria também um modelo cooperativo, né, em que a gente pode já vislumbrar uma perspectiva internacional, em que a República Federativa do Brasil, por exemplo, ela colabore com outros países. Mas existe também, atualmente, e uma outra perspectiva muito moderna, muito recente, sedimentada inclusive pelo novo Código de Processo Civil, de que essa colaboração passa a ser também interna, né, na perspectiva na praxis judiciária, né, na aplicação da lei, e principalmente num processo jurisdicional. Então, no modelo do Estado Constitucional, do processo no Estado Constitucional que nós temos atualmente, como propõe até Daniel Mitidiero, o processo não é mais simplesmente um mecanismo em que as partes litigam e direcionam o seu ponto de vista ao juiz para ele decidir a causa. Não, ele agora é uma estrutura colaborativa para que esses atores processuais juntos caminhem para uma solução pacífica, né? Então, por que não transpor também esse raciocínio que está em voga ao âmbito da atividade legiferante? Ou seja, a um modelo de colaboração
instaurado também no Poder Legislativo, principalmente no Poder Legislativo, cujos integrantes são eleitos democraticamente, né? São representantes populares. Então, por que não criar, ensanchar uma via de colaboração entre legislador, né, entre parlamentar e aquele que o elegeu? Assim, a instauração do bloco de constitucionalidade, ela não se limita, mas tão somente ao mero mecanismo burocrático de órgãos e instituições interagindo com o Poder Legislativo. Mas passa a haver também um contato direto, ainda que em linguagem jurídica, do cidadão com o legislador. Então, assim, o indivíduo, quando ele prepara sua petição e direciona ao Poder Legislativo, preferencialmente ao presidente da casa, para o presidente da casa poder dar a tramitação adequada ali dentro, né, encaminhar o relator do projeto de lei e tal, ele passa a ter também um direito de influenciar, né, argumentativamente, retoricamente, esse legislador. É dizer, olha só, o senhor fez um belo projeto de lei, mas o senhor não está olhando para os seguintes detalhes que podem causar um problema muito grave daqui a 10 anos, ou daqui a 5 anos. Então, não basta tão somente o senhor escrever uma redação e encaminhar burocraticamente para que ela seja chancelada como lei. É preciso ter em mente que determinadas palavras, muitas vezes, podem trazer um sentido que tendem a ser interpretadas incorretamente e, assim, causar graves injustiças futuramente, né? Então, assim, também o indivíduo passa a ser um colaborador do Poder Legislativo. Assim, o autocontrole, ele, por ser também uma outra modalidade do controle de constitucionalidade político-preventivo, que já existia. Ele é feito, sobretudo, pela CCJ, né, que ali no deslinde do poder, da elaboração e da análise do projeto de lei, existe um controle preventivo que já é feito no âmbito político. O próprio chefe do Poder Executivo também realiza esse controle político, né, justamente no momento em que ele sanciona ou veta o projeto de lei. E agora haveria também uma segunda modalidade, uma segunda possibilidade de se controlar a constitucionalidade. Mas também por ser um outro exemplo de controle político preventivo, ele se opera, como já tinha previsto também Mauro Capelletti, de um modo consultivo, né? Ou seja, não simplesmente no caso da petição, por exemplo, direcionada pelo cidadão, ela não é como nos moldes de um processo judicial, ou seja, o indivíduo não faz uma petição esperando que o legislador acate e entregue a ele tudo o que ele está pedindo. Na verdade, é muitas vezes uma forma de consultar e de sugerir ao legislador que enxergue a questão por um outro ponto de vista. Ele não está obrigado a acatar o que o indivíduo está suscitando ali. Mas ele deve estar sensível aos argumentos. Ele deve necessariamente debater os argumentos que foram levantados. Ele tem que levar em consideração. Assim, de que maneira podemos processar o autocontrole de constitucionalidade? Os requerentes, incluindo, pois, o indivíduo, expõe seus argumentos, pelos quais a redação do projeto pode violar a Constituição ou também trazer uma grave situação de injustiça, assim, a médio e longo prazo, e, assim, aconselha o legislador a adotar este ou aquele procedimento, substituir essa ou aquela palavra. O legislativo, por conseguinte, vai funcionar como o órgão responsável por proferir a decisão, né? Como se fosse o poder judiciário. É ele que vai decidir, a partir dos argumentos que foram levantados, se ele vai acatar, se ele vai modificar a redação, ou se ele vai manter da maneira como já estava, e assim terminar a tramitação, aprovar e converter o projeto em lei. Assim, direcionando o requerimento à Casa Legislativa, seria aconselhável que o relator do projeto de lei
analisasse essa petição, para que ele assim pudesse, junto com o projeto de lei, encaminhar ao plenário da casa, né, sempre levando em consideração os argumentos que foram levantados pelo requerente. Ele não tem o direito de simplesmente ignorar a petição ou de ignorar o que foi dito. Ele é obrigado a dizer se ele concorda ou não, se está certo ou não, agregar aquilo aos motivos determinantes do projeto de lei, né, até mesmo confrontando com o que foi dito pela CCJ, e remeter ao plenário. E assim o plenário da casa poderá debater o projeto, né, geralmente como eles já fazem tradicionalmente no momento da votação. Poderá haver, por exemplo, o relator ir ao púlpito sustentar as razões pelas quais ele também acatou a sugestão da sociedade, né, do indivíduo, do Ministério Público, e por que ele mudou essa ou aquela palavra, ou por que ele substituiu inteiramente o texto da lei, e, por conseguinte, reforçando até, dessa maneira, a legitimidade dos outros organismos em relação ao controle normativo, né? Ou seja, o controle desse projeto de lei que eventualmente se tenha tornado lei com a Constituição. Ou seja, existe tradicionalmente um debate assim, até longo em relação à legitimidade do Poder Judiciário para controlar a constitucionalidade de lei ou ato normativo, justamente porque eles são produto de alguém que foi eleito pela sociedade, ao passo que o juiz não. O juiz, geralmente o juiz de uma corte constitucional, ele é indicado pelo chefe do Poder Executivo, né? Então, de certa maneira, esse argumento em relação à falta de legitimidade do Poder Judiciário, ele se dissolve um pouco, porque a sociedade participou da elaboração do projeto de lei, né? O representante popular, ele promoveu maior controle e transparência sobre os argumentos, sobre o que havia sido debatido, havia sido instaurado e também controlado pela sociedade. Então, eventualmente, quando o Ministério Público, posteriormente, ou o Poder Judiciário venha se manifestar sobre um projeto de lei em que tenha havido autocontrole de constitucionalidade, não há mais esse déficit de legitimidade democrática. O Poder Judiciário, ele terá contato diretamente com o que foi argumentado pelo próprio cidadão, né? Então, até mesmo para haver esse reforço da legitimidade democrática, né, enaltecendo, portanto, esse apanágio que temos de democracia deliberativa e participativa, o Poder Legislativo tanto pode instaurar essa deliberação normalmente, né, no plenário, como ele pode promover uma audiência pública, que é um mecanismo que já é previsto na Constituição, já foi utilizado, inclusive, com o mesmo fundamento que a Constituição prevê, destinado às câmaras às comissões parlamentares, já foi utilizado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, né? E, recentemente, até, nós tivemos outros debates sobre a relevância da audiência pública num passado muito recente, inclusive num caso em que houve o autocontrole de constitucionalidade, que foi o projeto assim denominado, né, o projeto de lei do puxadinho, aqui no município do Rio de Janeiro. O Ministério Público chegou a participar do projeto, pedindo recomendação e sugerindo que os vereadores revisassem determinados pontos, excluíssem alguns trechos da lei e, principalmente, promovesse uma audiência pública presencial, né? Olha a importância do assunto. Não basta simplesmente, pelo menos tem sido assim, salvo engano, no Peru e no Equador, não se tem admitido a deliberação legislativa feita por canais virtuais, feita pelo Zoom. Tem se exigido nesses dois países que a aprovação de lei seja presencial, né? E muitas vezes, em alguns casos, como é justamente o de modificação de legislação no zoneamento urbano, por exemplo, exige-se que a sociedade participe da audiência para ela argumentar e expor ao legislador as razões pelas quais a lei precisa ser encarada, o projeto de lei precisa ser
modificado ou levado em consideração um ou outro argumento. Ou seja, a audiência pública, aliás, ela já até promovia o autocontrole de constitucionalidade também, né? Ela já tinha essa... ela já permitia que houvesse esse primeiro contato de colaboração de indivíduo com o legislador. Então, agora ela também pode reforçar isso, servindo como um instrumento do autocontrole de constitucionalidade, né? Ou seja, o relator ele pode pedir ao presidente que designe uma audiência pública para justamente convidar a sociedade a fim de participar, né, assistir e, eventualmente, interagir na aprovação e no debate da questão constitucional que foi suscitada. Consequentemente, o Poder Legislativo, ao decidir sobre o autocontrole, ao exercer o autocontrole de constitucionalidade e decidir sobre a questão arguída, ele, diferentemente até do Poder Judiciário, ele não profere uma declaração de inconstitucionalidade. Até porque, até uma outra curiosidade ótima do autocontrole de constitucionalidade, não se está debatendo aqui ainda a validade, seja ela material ou formal, do projeto de lei. Ou seja, seria, inclusive, um momento posterior, né, até naquela noção que se tem em direito de que os atos jurídicos eles passam primeiro por um plano de existência, outro de validade e, por fim, o de eficácia. Né? Nem se chegou ainda ao plano de validade, em que geralmente é efetuado o controle jurisdicional de constitucionalidade, em que o Poder Judiciário, ao analisar, a verificar a compatibilidade da lei ou do ato normativo com a Constituição, ele diz se é inconstitucional ou não, ele declara a inconstitucionalidade, e ele, em verdade, está dizendo se aquela lei ou ato normativo é válido ou não. Ele não interfere na existência dessa lei ou desse ato normativo, que, por conseguinte, passa a deixar de produzir efeitos, mas ele não interfere na existência. Aqui no autocontrole, não. Aqui no autocontrole, o Poder Legislativo está justamente deliberando sobre a existência. Ele ainda está reunindo os ingredientes para que aquele ato normativo possa existir no mundo jurídico. Então, quando se instaura o autocontrole de constitucionalidade e assim o Poder Legislativo chega a uma decisão, ou seja, não, nós vamos acatar a sugestão do indivíduo, ou então não, nós vamos repeli-la. A consequência disso, no plano prático até do Poder Legislativo, é a redação do projeto. Ou seja, ele vai trocar uma palavra ou outra, ele vai tirar um artigo, suprimir um artigo inteiro, né? Ele vai colocar um outro artigo no lugar daquele. Entendeu? Então ele ainda está deliberando sobre a redação final, e é esse o resultado do autocontrole de constitucionalidade. Aliás, até um aviso interessante aqui, de que não cabe ao solicitante prescrever condutas ao legislador. É porque muitas vezes quem suscita o autocontrole de constitucionalidade tende a dizer: presidente, tire o projeto de pauta, vocês não podem falar disso. Não cabe àquele que está suscitando o Poder Legislativo dizer o que o presidente ou o que o legislador pode ou não fazer terra corporis, né? Até porque é uma prerrogativa dele. O simples fato do indivíduo poder dirigir uma petição ao Poder Legislativo não quer dizer que ele não deva observar o tratamento protocolar. Não, então, quem vai decidir se o projeto vai em pauta ou não é o presidente da casa, enfim, ou quem o faça às vezes. Mas não cabe ao suscitante dizer: olha só, você tem que tirar o projeto de pauta, você tem que colocar, você tem que combinar este com aquele. Não pode ser assim. O que cabe a ele fazer é dizer os argumentos: olha só, essa lei aqui ela seria inconstitucional pelos seguintes argumentos. Por gentileza, repense o assunto. É basicamente essa a finalidade do autocontrole. Mas benefício o autocontrole promove, assim? Plenitude do exercício de democracia deliberativa e participativa. Ora, a sociedade passa, cada vez mais, a integrar o exercício a atividade do Poder Legislativo, sobretudo nessa conjuntura que temos atualmente, né, de participação popular por rede social, o que se chama até de e-democracy, né? Ou seja, a democracia por canais eletrônicos.
A deliberação democrática, a democracia deliberativa já está num estágio mais avançado, mas ainda pode ser incrementada também por outros mecanismos, como, por exemplo, esse do autocontrole, né, em que tende a aproximar ainda mais, inclusive, de um ponto de vista político e jurídico, o indivíduo, o cidadão eleitor e o legislador, aquele que está ali, no poder legislativo, representando os interesses da sociedade. Compatibiliza-se, portanto, com aquela noção de cooperação, né, seja do ponto de vista político, externo ou interno, e até mesmo do ponto de vista jurídico, e num sentido processual, procedimental. Né, um modelo colaborativo que nós temos hoje, e já entronizado pelo novo Código de Processo Civil. Tem-se a haver também, graças ao autocontrole, uma fiscalização até mesmo um pouco mais acurada do controle da moralidade, do princípio da moralidade administrativa. O princípio da moralidade surgiu na França no final do século XIX, por um jurista brilhante chamado Maurice Horiot, que primeiro pensou em formas de se controlar a compatibilidade de um ato administrativo e também, como lembrou aqui no Brasil Caio Tácito, a compatibilidade do projeto de lei com o interesse público. Porque muitas vezes, infelizmente, existem atos legislativos que são praticados e, infelizmente, acabam por atender somente o interesse de alguns poucos indivíduos restritos, né? Ou seja, discrepando totalmente do referencial de bem comum. Então, assim, o autocontrole tende a reforçar essa fiscalização da moralidade, tanto do ponto de vista, né, mais remoto, primeiro pensado por Maurice Horiot, de controle da legitimidade a partir do confronto com o interesse público colimado, quanto, num segundo momento, que também pensado por Horiot e adotado aqui pela Constituição, num controle de respeito a valores de boa-fé, de lealdade e de honestidade. E, de certa maneira, o autocontrole de personalidade também tende a trazer para o Brasil, a reforçar até um princípio que tem sido consolidado na jurisprudência constitucional da Corte Constitucional Colombiana, né, em que se fala de um princípio de deliberação suficiente. A Corte Constitucional Colombiana entendeu, em vários casos, que a elaboração de um projeto de lei não pode mais ser vista como um ato simplesmente burocrático, que passa por legisladores, passa por comissões, é chancelada e se torna lei. Não. Ela tem que ser, em diversos pontos, debatida, deliberada entre os seus pares, com argumentos, né, com um conhecimento racional, um debate racional, né, e razoável sobre o assunto a respeito do qual trata o projeto de lei. De certa maneira, aliás, essa deliberação suficiente chegou até a ser debatida en passant no Brasil, num projeto de lei relativo a uma alteração no crime de roubo, se eu não me engano, né, em que chegaram a acompanhar todo o processo de elaboração da reforma do Código Penal e chegaram a dizer, inclusive, que houve o uso do mecanismo Ctrl-C, Ctrl-V, copiaram e colaram as razões de um e passaram para outro, e assim, por conseguinte, teria resultado na lei. E o teor, a redação da lei, ao final de contas, ela criou um problema de difícil solução para os penalistas. Né? Então, já a deliberação suficiente, de certa maneira, ela já promoveu uma forma de autocontrole, a dizer, olha só, não pode um vereador ou um deputado simplesmente copiar e colar as razões de um para outro. Eles têm que debater o que eles estão querendo implantar. Eles têm que reler tudo aquilo que eles mesmos escreveram, para que, no final das contas,
não tenha uma lei que seja de difícil compreensão pelas pessoas. Então, também nesse ponto, o autocontrole tende a reforçar de novo a eficiência do próprio poder legislativo e até mesmo a eficácia da lei que venha a ser aprovada. De novo, o autocontrole, então, ele renova e fortalece esses paradigmas que nós temos hoje de democracia participativa e deliberativa, e até em larga escala, né? Como houve, por exemplo, na Islândia, um curioso caso de uma aprovação, a elaboração de uma Constituição feita pela internet, feita pelo Facebook, né? Tudo bem que eu acho até um pouco difícil a gente pensar numa Constituição, ou mesmo, talvez até num projeto de lei elaborado no Brasil, estritamente pelo Facebook, porque muitas vezes existe também um problema que não é virtual, ele é físico, ele é próprio da estrutura da realidade, que é um problema territorial. Se a gente olhar, por exemplo, para a Islândia, é um país muito pequeno, ainda mais comparado ao Brasil, que tem dimensões continentais. Então, nem sempre dá para se debater integralmente, né, se deliberar sobre a aprovação de uma lei ou não pela internet. Até porque tem várias pessoas que ainda não têm acesso à internet. Agora, no caso do autocontrole de personalidade, essas mesmas pessoas que não têm acesso à internet podem, elas conhecendo sobre determinado projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores da cidade dela, ela pode elaborar uma petição e dirigir ao seu vereador. Por gentileza, reconsidere determinado artigo, pense com calma sobre o outro, ou então escreva da seguinte forma. Né? Existe até um outro ponto curioso, visto do ponto de vista sociológico, inclusive, que o autocontrole tende também ou ele pode, de certa maneira, ajudar a superar esse estado de crise que temos atualmente, constatado sobretudo por Manuel Castells, né, que fala numa crise de legitimidade, em que já se vive, segundo ele, uma ruptura entre sociedade, né, que é responsável por conferir legitimidade às autoridades e às autoridades que a representam. Então, o autocontrole, dessa maneira, normalmente, quando suscitado por um indivíduo, por um eleitor, ele tende a reaproximar o legislador, né, dos seus eleitores, ou mesmo de alguém que não seja seu eleitor, mas de alguém que expressa a vontade popular. E temos, aliás, dois exemplos aí recentes, né, de autocontrole. O primeiro deles foi, como eu comentei anteriormente, foi da chamada Lei do Puxadinho, que houve aqui no município do Rio de Janeiro, né, e, salvo engano, restou aprovado pela Câmara de Vereadores. Malgrado tenha havido, inclusive, pela recomendação do Ministério Público, que houvesse audiência pública presencial. Né? Ou seja, esse foi um dos pontos da exortação do Ministério Público feito pelo autocontrole de personalidade. Ou seja, vereadores, por gentileza, não debatam esse assunto, que é tão importante para as regras urbanísticas do município do Rio, agora que está todo mundo isolado em casa. E o outro caso, ele também é relativamente recente, de respeito a um fato noticiado amplamente na imprensa recentemente, sobre a soltura de um preso com condenação penal confirmada em segundo grau de jurisdição. A soltura desse preso, malgrado tenha havido já a confirmação da condenação, ela foi fundamentada com base no artigo 316 do Código de Processo Penal, que diz que o juiz da execução, ele a cada 30 dias, tem que controlar a legalidade da prisão decretada, porque ainda não transitada em julgado a condenação. E quando houve a soltura desse indivíduo, houve até matérias jornalísticas que foram apurar o debate legislativo feito sobre o pacote anticrime, né, advindo do Ministério de Justiça e Segurança, Poder Executivo, e que foi deliberado pelo Congresso Nacional, e assim a matéria jornalística analisou, né, até reproduziu alguns recortes do vídeo dos parlamentares deliberando sobre a redação. Não, nós vamos manter, nós vamos tirar, o que Vossa Excelência acha. Ou seja, isso é da maior importância, né? E a tendência, espero,
é de que se consolide cada vez mais, especialmente suscitado pelo indivíduo, né, por o cidadão, que tem o direito constitucional, é uma garantia prevista na Constituição Federal, de se dirigir aos poderes e também ao próprio poder legislativo. Bom, essa é a minha brevíssima contribuição. Eu espero ter ajudado aos senhores que eventualmente ou estejam estudando para concurso, ainda não estejam antenados em relação ao autocontrole de constitucionalidade, como também aos senhores que trabalham, né, na advocacia, no Ministério Público, no Poder Judiciário e principalmente no Poder Legislativo. Eu queria, pois, compartilhar com vocês essas breves ideias e me ponho aqui integralmente à disposição por esses canais para debater algumas dúvidas, né, explorar um pouco mais o assunto. Absolutamente à disposição. Obrigado. Reforçando, então, seus canais, né? Você pode falar, por favor, lnascimento.adv.gmail.com. Isso, o Instagram é @nascimentelio, Facebook é Nascimento, e também sou integrante do curso online do professor Guilherme Penha de Moraes. Né? Então, até gostaria de recomendar, se porventura os senhores tenham interesse em se aperfeiçoar, né, sobretudo em direito público, apresentar aí também essa escola online, né, da qual faço parte, orgulhosamente. Perfeito. A gente teve alguns comentários parabenizando o seu conteúdo, a sua palestra. Muito obrigado. Mas como eu te falei até antes de começar a transmissão, tem temas aqui na escola que são mais duros, então as pessoas ficam mais em casa anotando do que fazendo questionamentos, então estão mais aprendendo ali, né? Mas teve o Wellington Câmara, ele fala assim, muitas câmaras de vereadores, em muitas câmaras não há controle de constitucionalidade no âmbito da CCJ, ficando apenas com políticos sobre a matéria. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Você já falou, mas se quiser reforçar algum ponto. Não, tranquilo. Muitas vezes não há as comissões e acaba que os próprios parlamentares se tornam responsáveis por controlar a constitucionalidade do tema, né? Não existe empecilho a que esses parlamentares promovam até mesmo uma audiência pública a fim de consultar a população ou mesmo consultar alguns juristas sobre o que eles estejam debatendo legalmente, né? Eles podem, inclusive, fazer isso, abrir um canal não só com a sociedade, mas também com grandes juristas, convidá-los, promoverem palestras para, eventualmente, discutir aquele tema que configura aí o objeto de lei, de projeto de lei. Né? Não há empecilho algum. Então, o autocontrole, assim, ele tende justamente a ampliar esses canais de acesso, não só da sociedade ao poder legislativo, mas do poder legislativo à sociedade. Não sei se consegui ajudar, mas... Ele complementou a pergunta, talvez até buscando entender qual a autonomia que uma CCJ de repente tem, né? Ele pergunta se um funcionário pode se negar a confeccionar um parecer, entre aspas, a gosto do cliente. Olha, se ele pode se negar, teoricamente não, porque ele é subordinado do legislador. É o legislador quem teria a independência funcional para dizer como ele quer que o projeto seja feito. Né? Ou seja, esse funcionário, esse assessor, ele está ali para sustentar as razões ou conferir, agregar argumentos à tese direcionada pelo legislador. Né? Ele por si só, até poderia dizer, você não acha que seria o caso da gente debater isso no plenário, ou até mesmo ampliar o acesso das pessoas ao que a gente está discutindo aqui? Não é o caso de repente, chamar a imprensa. Muitas vezes esse legislador pode dizer, não, eu quero resolver o assunto dessa forma, porque me parece que essa é a melhor solução. Não vejo problema. Se a gente não estiver entendendo o assunto, vamos aprovar, deixa depois então o Poder Judiciário controlar a constitucionalidade da lei. Não tem problema nisso. Ou ele mesmo pode, inclusive, oficiar o Procurador-Geral de Justiça, né, do Ministério Público, eventualmente fazer assim uma consultoria para justamente suscitar o autocontrole. Pode também conversar com o procurador, seja da Casa Legislativa, né, o procurador legislativo, ou o procurador do município. Não há problema. Não sei se esclareceu, Wellington, mas estou à disposição para... Ele até acrescentou que ele está falando da Bahia, está aqui acompanhando o nosso conteúdo. Poxa, um grande abraço aí a todos.
Quero convidar o Hélio e todo mundo que acompanhou a sua palestra, Hélio, para acompanhar na semana que vem. Nós vamos ter 2 palestras, excepcionalmente. Normalmente é sempre uma por semana, mas vão ser 2 na semana que vem. Terça, PDCA, Metodologia Indispensável para Alavancar Resultados, com a Chayana Leocádio. A Chayana estava prevista há 2 semanas, mais ou menos, mas ela teve um problema de saúde, graças a Deus já foi sanada. Então graças a Deus. Vai participar. Graças a Deus, eu fiquei preocupado por ela. Graças a Deus. Que bom saber que ela se recuperou. E na quinta-feira, imagina, na quinta-feira também, 10 horas, a gente vai fazer uma live especial, digamos assim, para fechar esse ciclo de lives sobre as eleições. Então, vão ser quase 2 horas aí de conteúdo. Vai ter o Eduardo Murat falando sobre inimigo ou oponente, a arte de discordar. Vai ter Fernando, bacana, né? Fernanda Galvão falando sobre vira-voto, né? Que a gente pensa que depende da eleição já está definida, mas os últimos dias também tem muito fôlego ainda ali, muito voto para ser disputado. Então, o tema da Fernanda vai ser vira-voto, como alavancar na reta final. Pô, fantástico. Bacana, né? Gustavo Montes, o que fazer para não errar nas contas? E tem também o Luiz Renato Ribeiro. Eu preciso desse aí. Grande Luiz Renato. Pô, esse é brilhante. Acompanha sua palestra hoje. Ele vai falar sobre propaganda eleitoral, né, nessa retinha final também. E a gente vai ter uma curiosidade aqui, que é o Luiz Marquezine, ele é jornalista, especialista em marketing. Ele vai falar, ele vive atualmente na Itália, e ele vai falar de lá como é que funcionam as eleições municipais de lá. Então vai traçar um paralelo entre Rio e Itália, aí, trazendo curiosidades sobre lá e cá. Legal, né? Tem, demais. O Wellington agradecendo seus comentários. Eu que agradeço pela participação, Wellington. A Alice Tavares também agradecendo. Obrigado, Alice. A Alda, que tinha recebido um certificado aqui dessas palestras, que ela está sempre aqui acompanhando. Obrigado, Alda. Poxa, obrigado, Alda. Valeu. Quero agradecer também a Maria Alice, com quem eu tive contato esse tempo todo. Agradecer a você também, Carlos. Nós agradecemos também ele, tá? Muito obrigado por parar um pouquinho do seu tempo e poder... Imagina, é um prazer inenarrável, sinceramente. A gente tem feito o convite para todo mundo que tem participado dessa primeira experiência da escola em produzir lives, que assim que a vida voltar um pouco mais ao normal, você vir aqui, né, presencialmente, a gente lotar o auditório lá para o pessoal poder ouvir você mais de perto, tá? Poxa, seria um prazer, estou honrado. Obrigado. Nossa diretora também te agradecendo, a Rosemary Borges aí. Oi, Rosemary, obrigado. Então, obrigado, Hélio, muito obrigado. Gente, então semana que vem duas lives. Terça e quinta-feira. Hélio, reforça de novo seus canais, como é que a gente consegue falar com você? Pode ser por e-mail, né? helionascimento.adv@gmail.com. Também pelo Instagram, @nascimentelio. E, inclusive, pelo Facebook, Hélio Nascimento. Estou absolutamente à disposição. Perfeito, Hélio. Obrigado, tá? Um abraço. Obrigado a vocês. Um abraço, tudo de bom. Tchau, gente. Semana que vem, então, terça e quinta, 10 horas da manhã, aqui no Facebook, tá bom? Até lá. Até lá.